ponte que eu for querer, que adorno que eu vou colocar na ponte para as pessoas quererem entrar. Se não tiver um adorno, não adianta ser essa ponte da direita. Se não tiver alguma coisa muito incrível para eu querer entrar, não vai adiantar. A ponte não vai servir de nada. Um gancho magnético, ele dá uma razão clara e irresistível para a pessoa continuar prestando atenção em você nos primeiros segundos. Mas, gente, que vida difícil essa, que injusto que é a gente ter que ficar pensando, depois que eu criei o conteúdo, como é que eu vou fazer isso? Eu me render ao algoritmo? Novamente, gente, eu não estou falando de algoritmo. Eu estou falando de comportamento humano. Se você pegar uma matéria de um jornal dos anos 50, você vai ver que o título parte do mesmo princípio de um vídeo viral. Ele tem alguma coisa, ele tem alguma informação ali que te fez querer ler a informação. É a mesma coisa, só mudou o formato. Até para ilustrar isso, eu vou trazer uma matéria. Não sei se vocês sabem, mas eu comecei o Razões em 2012. Sempre gostei de escrever, meus cadernos, aqui meus diários, sempre gostei muito. Mas comecei em 2012. No mesmo ano, eu comecei a escrever para o Hypeness, que era um blog, falava sobre inovação e tudo mais. Eu, muito enxerido, mandei uma mensagem para o Amy, que era o fundador na época, falei que eu queria muito escrever para o Hypeness. Ele topou, nem me conhecia, mas topou, me deu o login, e eu fiz uma matéria. Essa foi a segunda matéria que eu fiz para ele, gente. Uma história de amor verdadeiro em 22 fotos emocionantes. Aí você fala, Vicente, que título ridículo. Eu não me interessa se você não acha que esse título é bom o suficiente. Para mim, o que interessa é que a pessoa vai clicar, ela vai querer saber que história de amor verdadeiro é essa. Obviamente tinha o complemento das imagens, tinha coisa que ele tinha o braço prótese, então tinha vários elementos que faziam as pessoas ter muita curiosidade sobre a história. Na época, gente, 2012, 14 mil likes, 14 mil compartilhamentos, era muita coisa. E essa foi a primeira matéria que aconteceu isso, derrubou o servidor do Hypeness por causa dessa matéria. Então, o fundamento é o mesmo. A gente agora está no Instagram, em rede social, mas isso não muda. Existe, então, alguns fundamentos, né, com relação aos ganchos. Esses fundamentos desses ganchos, eles partem de um princípio que é algumas alavancas, eu estou chamando de alavancas emocionais, que é qual sentimento que eu vou despertar na pessoa para que ela queira ficar na minha história. Eu eliminei 6. O primeiro, que eu acho que é o mais óbvio e que a gente talvez fique mais evidente de conseguir visualizar, é a curiosidade. Se eu não deixo a pessoa curiosa para saber sobre a história, para que diabo que ela vai querer assistir o resto do conteúdo? Obviamente que isso é um dos elementos, tá? Você não precisa usar todos. Como que eu deixo a pessoa curiosa ao ponto dela querer saber mais sobre a minha história? O outro é tensão. Será que vai dar certo? Aí, quando eu falo esse aqui, eu já me vi em vários conteúdos que eu já vi de pessoas, por exemplo, começando o conteúdo assim, vi um produto na Shopee e comprei, chegou, vou testar. A gente, quando assiste, fala, meu Deus, será que vai dar certo? Estou começando a minha faculdade de odontologia. Vou mostrando aqui meu processo. E aí vai mostrando o processo da pessoa da faculdade. Maravilha. Então, a gente fica sempre querendo saber o que vai acontecer depois. Será que vai dar certo essa pré-peça? Será que vai dar certo? Por exemplo, nos conteúdos que eu amo publicar e que eu consumo muito é de pessoas começando a fazer algo. A pessoa que abriu o salãozinho dela, gente, eu tenho até uns exemplos. Só que não é um salão ainda. É só uma porta com o nome escrito salão. Aí ela faz um post assim, inauguração do meu salão. Só porque você vê pelo conteúdo que não é o salão pronto. E aí a pergunta você vai, será que isso vai dar certo? Então é um gancho maravilhoso quando a gente mostra e dá uma certa atenção e também alguma coisa que não está acabada. A gente, simples, nosso cérebro é uma máquina de querer saber o que vai acontecer, gente. A gente é fofoqueiro de natureza. Então, quando algum assunto está inacabado, óbvio que eu vou querer saber o resto. Isso a gente usa o tempo todo no Razões, e não só Razões, de qualquer conteúdo que eu consumo também. O outro é o famoso FOMO, né, que em português eu coloquei sobre medo de não saber. Participe da live hoje às 19h. Não vai estar gravada. É um gatilho mais do que prova, uma alavanca emocional das pessoas que vocês são todas aqui, porque vocês ficaram pensando, e se eu perder essa live? Não vai ter mais. Esse é um excelente alavanca emocional e também para conteúdo. Então, novamente, ela funciona para conteúdo, mas funciona para a vida. Quando as pessoas têm um receio de perder algo por conta de não estar participando, é uma forma das pessoas quererem ficar. Estranheza.
Esse, gente, entra aqui nas bizarrices dos conteúdos que as pessoas, obviamente, extrapolam e inventam coisas, começam a sair do normal e viram umas coisas bizarras. Começa com a pessoa mostrando o pote de Nutella e começando a comer. As pessoas gostaram daquele conteúdo, aí ela faz uma panela cheia de Nutella. Aí as pessoas gostaram do conteúdo, ela faz uma banheira de Nutella. Tudo isso por conta da estranheza. Está fazendo juízo de valor, dizendo se é certo ou errado. Estou dizendo que ele acontece. E aí tem esse outro, gente, que é um nome que eu vi num livro, e provavelmente na versão em inglês é outro nome. Porque em português, a palavra assombro, pelo menos na minha cabeça, outro valor. Mas aqui, neste caso, eu vou até falar para vocês sobre o que é esse sentimento do assombro que eu li no livro Contágio. De acordo com os psicólogos, assombro é a sensação de maravilhamento e deslumbramento que ocorre quando alguém é inspirado por grande conhecimento, sublimidade ou poderio. É a experiência de se confrontar com algo maior do que você mesmo. Sabe aquela sensação quando a gente vê alguma história e a gente fica quase sem ar, porque é uma coisa tão incrível, ou é uma coisa tão diferente, é uma coisa tão maravilhosa que você fica assombrado com aquilo? Então, esse é esse sentimento. O assombro expande o âmbito da referência do indivíduo e impulsiona a autotranscendência. Abrange admiração e inspiração e pode ser evocado por tudo, de grandes obras de arte ou músicas a transformações religiosas, de paisagens naturais, de tirar o fôlego, a proezas humanas de audácia e descoberta. Então, quando a gente vê uma pessoa batendo o recorde olímpico, ou uma pessoa superando a vida numa história muito bizarra, a gente fica assombrado. Então, são coisas que fogem um pouco do comum e que nos deixam extasiados. O outro, dessa alavanca emocional, que é a indignação, gente. Olha, se tem uma coisa que o ser humano fica maluco e quer compartilhar e quer ver até o final, é quando ele fica indignado. Quando eu falo indignado é quando a gente vê alguma coisa e a gente pensa, não é justo isso, gente. Não é justo. Quando a gente ouve a história de um motoqueiro, de um motoboy, que foi agredido na rua, quando a gente ouve histórias, tem um desdobramento que é uma coisa injusta, a gente fica indignado. E ficar indignado faz a gente também ficar atento e querer saber o que vai acontecer. As pessoas usam muito isso para também puxar e trazer a pessoa para o conteúdo.